Olá! Será que vai virar essa luz aqui? Que? Nada. Tô cutucando. Começou já? Começando, tô esperando. Não sei se eu consigo comentar. Deixa eu ver, colocar aqui. Oi. Oi, amor. Olá. Também te amo, amor. O pessoal vai achar que eu tô falando que eu tô amando eles. Tô colocando aqui o título. O Relâmpago McQueen. Já vamos começar. Só um segundo. Legado. Publicar. Não sei se eu consigo colocar aqui. Olá, gente. Pra fixar. Fixar o comentário. Ah, consegui. Ai, finalmente consegui. Aqui vai entrar mais gente. Ai, meu Deus, o celular vai cair. Nossa, eu acho que eu vou ficar aqui pra sempre agora gravando isso. Enfim. Gente, se eu falar muito baixo, vocês dão um grito aqui, tá? Porque às vezes eu fico meio... Eu sou meio desligada, eu não sei se dá pra escutar, se eu tô conseguindo me escutar, vocês me falam. Beleza. Bom, pra quem não me conhece, né, toda vez eu falo isso, pra quem não me conhece, mas tem galera aqui. Olá, boa tarde. Se não estiver escutando, me falem. Vamos lá. Pra quem não me conhece, pra quem não tá acostumado a me ver por aqui, que eu apareço aqui a cada 15 dias, eu sou a Natália, eu tenho uma série de GTV de moda. Esse é o meu 7º IGTV e hoje eu vou falar de uma indicação de um filme de documentário. Eu vou ver se eu consigo estabelecer uma série assim, de indicações, não só de filmes, que eu gosto muito de documentário das pessoas que eu me inspiro. Então, beleza, obrigada. Eu gosto muito de falar sobre as pessoas que eu me inspiro, eu gosto muito de correr atrás de filme, eu gosto muito de ler, então eu tô preparando também algum episódio para eu indicar uns livros. Eu trabalho, não é que eu trabalho, né? Eu sou formada, né, em produção de moda, nossa profissão é trabalhar com imagem de moda, então eu procuro muito me inspirar em coisas de arte, a gente tem que estar muito atualizado de tudo que tem de contemporâneo ao nosso redor. E não só no nosso redor, no nosso dia a dia, só o que a gente gosta, mas é bom a gente também pesquisar outras coisas. Eu acho que não só como questão de imagem de moda, mas no geral também, acho que para se inspirar como pessoas, eu acho que isso também, pro processo criativo, que tem muita galera aqui que trabalha muito com arte, então talvez possa agregar. Espero que ajude vocês. A primeira indicação que eu fiz de um documentário foi da Vivienne Westwood, que eu fiz o episódio de moda e ativismo, porque ela é uma estilista britânica e ela é ativista, ela tá bem velhinha, tem 70 e poucos anos, mas ela ainda trabalha com isso, ela ainda envolve a coleção dela com causas ativistas. Então, eu indiquei o documentário da Vivienne, quem quiser depois é só clicar no card do que eu tô colocando aí, salvando os episódios. Tem lá de moda ativismo e hoje eu vou falar do Alexander McQueen. Ele também é um britânico, só que ele morreu novo, né? Infelizmente, né, tem essa questão, esse fato, essa coisa que aconteceu. Mas vale muito a pena, eu achei muito importante. Eu já queria falar de algum dele em algum episódio. Eu não cheguei a escrever nada no meu blog, porque geralmente eu coloco essas inspirações também no meu blog. Quando eu falei da Gucci também, eu citei sobre o meu texto do Alessandro Michele. Então, dele eu não cheguei a colocar nada ainda, mas ele é uma das pessoas que é uma das minhas inspirações também.
dessa parte de processo criativo, principalmente não só da parte de coleções, de análise de desfile, coisa de moda, etc, porque ele é um estilista, mas muito da parte de processo criativo de pesquisas e temas conceituais, no geral, para qualquer trabalho, para qualquer estudo. Ele foi uma pessoa muito nova, mas que causou muito revolução. Tem até uma frase dele que fala, né, give me time and I'll give you a revolution, tipo, me dá um tempo que eu vou te dar uma revolução. E eu vou começar falando um pouquinho sobre ele antes de começar a indicar, sobre apontar sobre algum desfile dele que me chama muita atenção, sobre falar um pouquinho do documentário. Pra indicar, vou começar a falar um pouquinho dele, que isso também acaba tendo lá, falando um pouquinho do documentário, mas tudo que você for pesquisar sempre vai ter esse pano de fundo do Alexander McQueen. Então o nome dele é Lee Alexander McQueen. Ele nasceu em 69 na Inglaterra. Ele era um jovem de classe média, ele não é daquelas pessoas privilegiadas da moda. Eu me identifico muito nisso porque ele era pobre, ele deu os corres dele lá e ele ficou tipo milionário, ele ficou super reconhecido. Então ele não era um rapaz assim, já nasceu com a bundinha pra lua, né? Que geralmente esse pessoal da moda que a gente tá acostumado a ver, esses grandes nomes, eles são pessoas privilegiadas. E ele era uma das pessoas que não, né? Por exemplo, como se fosse a Vivienne Westwood também, que nunca foi rica, não tinha esse privilégio, mas eles acabaram fazendo o nome deles com aquilo que eles acreditavam, com aquilo que eles gostavam. Ele desde sempre teve essa veia artística, ele sempre se deu muito bem com artes, ele largou a escola com 16 anos, mas ele sempre tinha muito esse apreço por artes, esse talento. E ele vivia desenhando, e no documentário que ele fala, né, que eu desde sempre, a minha vida inteira na escola, eu passava o dia inteiro desenhando roupas, fazendo croquis, mas ele ainda tinha um pouquinho de preconceito na família, então o pai não queria saber de gente trabalhando com esse tipo de coisa. Então ele meio que, antes mesmo da gente definir a palavra mood board, ele fazia mood board, deixava escondido no papel de parede do quarto dele. Então ele tinha muitos croquis, muitos desenhos de croquis. A mente dele fritava a vida inteira, que ele gostava de fazer roupa. Então uma das coisas mais importantes assim que eu observei, que eu tava pesquisando, e que tem no documentário também, é que a mãe dele foi uma das pessoas que mais incentivou ele, né? Apesar de tudo, de o pai querer que fizesse outra coisa, ele sempre gostou muito disso, então a mãe sempre influenciou. E ele foi trabalhar numa alfaiataria na Savile Row. Lá ele aprendeu todas as técnicas de costura, né? E ele tem uma das características muito, assim, que chama atenção, que ele media e fazia as roupas direto no manequim, né? Ele manjava das técnicas de corte, costura, modelagem, mas ele tem um negócio que ele tava ali 100% ativo nas criações, ele fazia direto no manequim as coisas, arrumava ali, remendava ou refazia. Ele tinha essa dinâmica bem absurda, assim, que eu acho que eu nunca vou conseguir ter na minha vida, né? Porque eu não nasci pra isso, gente. Eu nasci pra fazer outra coisa. Por mais que eu sei costurar, etc., é uma das coisas que chamam muita atenção. Que a pessoa tem um dom mesmo, né? Tanto é que no começo do filme fala que o Alexander não foi descoberto, ele mesmo se descobriu, né? E ele mesmo fez o nome dele, ele mesmo deu a própria ascensão à arte dele, o que ele acreditava. Então é isso. Falei de onde ele nasceu, quando, o nome dele, uma das curiosidades do processo artístico dele, do processo criativo que ele tem desde sempre. Uma das coisas que aí começou mesmo foi a ascensão para a carreira dele, foi quando ele foi estudar na St. Martin's, que é uma escola de moda, e como se fosse um TCC, sabe, um trabalho final, e ele tinha que apresentar uma coleção, e o nome da coleção era do Jack Stripador, Assombra Suas Vítimas. Então era a primeira coleção dele. Uma das características que eu vou colocar aqui é que ele é muito dark, ele é muito trevoso, ele é uma das pessoas que ele mexia com o lúdico de uma forma mais de outro lado, né? O pessoal sempre fazendo as coisas muito assim, floridinhas, muitos anos 50, muito retrozinho, aquelas coisas mais sociais. Ele não, ele gostava de causar desde sempre. Então a primeira coleção dele é uma coisa que ninguém esperava.
foi fazer uma coleção totalmente perturbadora, desse jeito, com esse tema. E eram as modelos desde sempre, as modelos entrando e fazendo ali a performance, totalmente perturbadas, sendo perseguidas ali, assustadas, entrava e mostrava as roupas, tudo. Eram umas coisas bonitas, assim, tinham umas coisas de... Você via que tinha uns traços de alfaiataria, mas era uma coisa, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Um negócio mais punk, assim, um negócio mais... Ele tinha aquela linha de produção do lado punk, assim, não tão igual quanto a Vivienne Westwood, porque ela tinha muito aquela exaltação do tartan, aquela romantização, e a gente, quando você começa a acompanhar e pesquisar, você vê que o McQueen tem esse lado artístico, tem esse peso histórico, mas não é de exaltação, romantismo. Ele faz muitas críticas, fazia muitas críticas nos desfiles, nas coleções dele, e nessa primeira coleção que ele fez do Jack Stripador. A primeira coleção era de finalização de curso de faculdade. A Isabella Blow, que é uma das editoras da... Ai, gente, a Bruna! A Isabella Blow, que era uma das editoras era editora de moda, etc., que apoiava designers novos naquela época. Ela, de primeira, ela viu a coleção do Alexander, já comprou toda a coleção dele e ajudou ele nessa caminhada. Então, além de ser uma das pessoas que ajudava ele na carreira, virou uma das melhores amigas dele. Então, começando falando sobre o documentário. O documentário que eu assisti, né, que eu separei pra fazer o conteúdo, se chama McQueen mesmo, MC Queen, de 2018. Não é um documentário que você acha fácil, assim, mas se você tiver um pouquinho de esforço, você não se importar em tentar assistir sem legenda, não é uma coisa difícil, por mais que seja de pessoas britânicas falando. Eu não sei se tem dublado, eu sei que foi muito difícil, assim, pra mim achar, e o que eu achei lá eu peguei e assisti. Mas vale muito a pena pra quem gosta, pra quem tem vontade de conhecer. Eu acabei fazendo também um comparativo em relação ao documentário da Vivienne que eu assisti, que eu indiquei aqui no Modo Ativista, que é o seguinte, eu até cheguei a comentar naquele GTV que a Vivienne ficou brava. Ela até chegou a fazer uma matéria, chegou a falar que ela ficou brava porque pediram um monte de documentos, assim, de arquivos das coleções, dos trabalhos dela. E o pessoal não mostrou muito disso, só mostrou ela, tipo, sendo aquela estilista bem mandona, aquela bossy lá, que comanda, que tá ali ativa nas coleções dela, que ninguém dá o veredito, mas mostra ali alguns trabalhos, mas eles focaram muito mais na época punk dela, ativista, e ela até mesmo no filme fala que, eu tô de saco cheio de ficar falando disso, vocês só falam disso, só me perguntam isso, ninguém quer saber do meu trabalho, das minhas questões ativistas sociais, o que isso reflete no meu trabalho, tipo, não tem muito disso. Você vê assim, que ela é uma ativista, que ela fez isso, aquilo outro, mostra bem coisas assim, bem no começo, né, daquela revolução punk dos anos 70 para os anos 80. Não foca muito, não é uma coisa assim, é mais íntimo, tem o pessoal da família dela falando, que trabalha ali com ela, mas não tem aquela coisa que eu achei, não é tão rica de trabalho e de pessoas que trabalhavam com ela falando como vindo do McQueen, né, que tem ali alguns fragmentos da mãe dele falando alguma coisa sobre ele há um tempo atrás, antes dela morrer. A irmã dele, mais velha, participa do documentário, mas você vê bastante, assim, era pessoas da equipe que trabalhou com ele por muitos anos, até mesmo o esposo da Isabella Blow, né, porque ela também se matou um pouco antes dele, que eles trabalhavam juntos, eram, sim, figuras icônicas. Então é uma coisa, assim, relacionada a como funcionava a mente do McQueen, tudo baseado em tapes, né, fragmentos de tapes, de coisas, mostrando ele trabalhando, um negócio bem íntimo mesmo, tanto ele fora do estúdio trabalhando, do setor lá de costura, do ateliê e tal, mas mostra muito também o processo dele de quando ele saiu da Savile Row, quando ele parou não só de fazer o trabalho dele, começou a mostrar os trabalhos dele pessoais, como que é a característica dele.
Mas também mostra também o período que ele trabalhou na Givenchy, que foi na França, quando ele saiu da Inglaterra e foi pra França pra fazer coleções, assim. Acho que uma das primeiras coleções que ele desfilou foi falando sobre o estupro, falando sobre estupro. E isso gerou muita polêmica, porque ele até foi criticado. Acho que foi o primeiro desfile na primeira semana de moda que ele estreou. Ele foi muito criticado porque a interpretação que a galera teve, que a crítica teve, foi que ele foi misógino, que ele não teve respeito, etc. Só que depois ele explicou, ele falou assim, que as pessoas não entenderam o ponto dele, ele super compreendeu e ele explicou que aquele tema do estupro, que foi quando teve aquela ascensão da calça bem baixa, de cintura bem baixa, assim, que mostrava o cofrinho do pessoal, tá? É um negócio bem polêmico também. Uma das coisas também que tinha na coleção dele, que não tinha muitas cores, ele sempre ficava muito no dourado, branco, preto, vermelho, tinha muito disso, era bem pesado, preto assim, ele é bem dark mesmo. Ele causou nesse desfile, ele explicou que não, o que ele fez foi uma crítica, e ele até comenta assim, você tá bravo, você tá irritado, então beleza, eu atingi meu objetivo, eu gosto mesmo de irritar a crítica, eu quero deixar as pessoas super confusas com o que eu fiz, porque elas esperam alguma coisa tradicional. Ele também tinha essa cobrança, porque ele não tinha muita coisa comercial, né, de coleções comerciais, mas ele tinha muita coleção conceitual, e essa era uma coleção conceitual, por mais que tinha coleções comerciais dele. Essa foi uma das primeiras que ele fez que causou polêmica, e ele disse que era uma crítica no período, acho que de alguma guerra, não lembro qual que era o período, porque ele é descendente de escocês, mas morou na Inglaterra a vida inteira dele, e era uma crítica em relação ao estupro que acontecia com as mulheres no caminho entre a Escócia e a Inglaterra, alguma coisa assim, que os soldados pegavam e estupravam a torta e direito, um monte de mulher, e tava nem aí pra nada, e as pessoas na Inglaterra só preocupadas em enaltecer o exército, e que a Inglaterra é isso, que o outro. Ele sempre foi por esse lado mais obscuro, mas ele sempre foi subversivo mesmo. A gente vê que teve muitas marcas, muitas pessoas que fizeram revolução, mas acho que ele, em questão de explorar essa parte da mente humana e tornar isso belo, foi uma das coisas que mais impactou, né, o pessoal dessa geração da moda dos anos 2000. E ligaram um pagode aqui. Legal. Enfim. E então, depois ele foi chamado pra Givenchy, ele trabalhou um tempo lá fazendo as coleções, assinando tudo. Aí foi que ele aprimorou um pouco mais. Ele tinha um pouco mais aquela coisa rústica, assim, de costura, que tava tendo naquela época, que tinha, acho que é mais uma característica inglesa, que acontecia, que já vinha da Vivienne Westwood lá nos anos 80. Então, lá no comecinho dos anos 2000, ele tinha essa coisa assim, tipo, essa bagunça visual, assim, uma coisa assim, uma estrutura, recortes, um negócio não tanto de poluição visual quanto tinha na Vivienne, dele é um pouquinho mais sofisticado, mas ainda assim não tinha aquela regra de alfaiataria francesa. E foi lá que ele misturou a criatividade que ele tinha, a dinâmica que ele tinha de fazer coleções junto com a alfaiataria francesa. Então ele começou a aprimorar, não só para as coleções da Givenchy, mas foi para as coleções dele, então isso que eu vou refletindo também futuramente. Então teve todo esse processo dele, nessa caminhada dele no rolê da moda, e é legal que o documentário, né, ele é dividido em 5 partes. Aí tá lá First Tape, aí Second Tape, né, que aí tipo os fragmentos, aí cada fragmento que tem de fita, tape gravada, é do processo criativo, do momento que ele tava, assim, que ele se encontrava, de como que eram as condições financeiras dele, que ele era totalmente quebrado, assim. Então teve um tempo até que a Gucci, a corporação da Gucci, comprou os trampos dele, financiava ele para ele fazer o trampo dele, porque por mais que ele soubesse como fazer, ele não tinha muito capital, porque as coisas que ele fazia eram muito absurdas. Então o pessoal começou a investir nele porque sabia que ele ia quebrar, porque ele não tinha muita coisa comercial.
Então, a cada parte dividida era um processo criativo nos principais desfiles dele. Então, teve dessa da faculdade, aí teve do estupro, aí teve This Jungle Out There, vai cada vez mais, vai mostrando cada vez mais a evolução dele e sempre causando absurdos, assim, de crítica na cada desfile lançado, porque o pessoal tava sempre esperando alguma coisa mais padrão. E ele não apresentava isso, tanto é que uma vez ele até comentou assim, que o pessoal, os críticos de modas não são muito inteligentes, porque toda vez que ele lança uma coleção, o pessoal só pergunta das cores pra ele. E o pessoal só me pergunta das cores que eu usei, por que eu não usei tal cor, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, só de cor. Ele fala, moda é muito mais que isso. E ninguém parava pra... Só muito tempo depois foram reconhecer que os desfiles dele não era só uma amostra de tendência, era um espetáculo. Cada vez que você sentava lá para assistir, era uma experiência única que ele queria te proporcionar. Ele sempre gostou muito de refletir isso como uma arte, né? De fazer o nome dele como um artista, não só como um estilista que cria coleções e lança tendências. Ele nunca gostou dessa monotonia que tinha na parte da moda, ainda mais nos 2000, que era uma coisa assim bem monótona mesmo, era bem complicado, muito padrão, então ele acabou mesmo causando uma revolução. Infelizmente isso foi reconhecido só lá pro finalzinho da carreira dele, quando ele tava tipo muito mal mesmo da cabeça. E quanto mais ele evoluía, quanto mais ele fazia os desfiles mais cabulosos, assim, era quanto mais o pessoal da equipe via que ele não estava muito bem. Ele, quanto mais obscura ficava a mente dele, quanto mais paranoico, quanto mais doente ele ficava, mais aquilo refletia de grandioso, por mais que ele refletisse alguma coisa assim da beleza, né, na obscuridade, ele tornava aquilo belo, era infelizmente alguma coisa que não estava rodando muito bem ali na cabecinha dele, né? A gente vai chegar nisso também. Então, o que eu coloquei aqui, já falei, né, um pouquinho do documentário, fiz um comparativo em questão de conteúdo, de documentário, assim, da obra, né, do estilista, enquanto ao outro que eu assisti. Falei sobre a característica dos desfiles dele, que eram espetáculos, né, não era só uma amostra de tendências. E você também percebe isso nas modelos, que ele fazia questão das modelos não só servirem de manequins, elas atuavam, elas performavam junto com aquilo que ele queria passar. Porque o desfile, eu acho que eu comentei isso uma vez, é uma mensagem. Você está propagando uma mensagem, aquilo das verdades que o estilista vive, aquilo que ele quer causar. Então eu acho que o papel das modelos sendo ali umas pessoas performáticas também quebra um pouco disso e deixa mais interessante a questão de você sentar lá pra ver um desfile. Eu queria muito ter tido, sei lá, pelo menos um vislumbre de saber que ele tá vivo ainda e de que eu poderia ver mais coisas acontecer, porque eu acho que ia ser grandioso ou não, né? Ele poderia entrar num hiato igual o Alessandro Michele e não mudar de característica por anos, assim, tipo, achei a fórmula e não vou mudar. Mas eu acho que isso era impossível. Por mais que ele sofresse muita cobrança, assim, dos diretores, das pessoas, assim, da marca, por ele fazer coisas mais comerciais, mais convencionais, a mente dele não parava, né? Uma coisa que ele até comentou também, ai, que minha mente não para, eu não quero mais, eu queria desligar, eu quero vazar disso tudo. A gente vê também, começa a ver, no momento que ele tá na ascensão, ele falando as pessoas que... Falei que ele também não era um privilegiado, né, da área da moda, então tudo que ele conquistou, fez o nome dele, foi de muito esforço, de muito trabalho, de bater o pé e mostrar quem ele era, o que ele queria fazer, o que ele queria na vida dele. E quanto mais no auge ele chegava, menos feliz ele tava, né? Uma das coisas que a gente vê isso lá pro meio do documentário. Aí depois ele encerrou uma fase dele menos dark, assim, mas ainda não perdeu as características, mas ele fez o Platos Atlantis, que era uma nova fase dele, assim, uma coisa mais... mudança de design, de desfile, era uma coisa mais aberta, ele foi um desfile meio que um ambiente mais aquático, ele mudou muito, assim, o clima
tava começando a mudar, a entrar numa outra fase. Tanto é que nesse desfile a gente vê aquele modelo de bota que tem no clipe do Bad Romance, aquela bota que a Lady Gaga usa, foi o design dele. Então, tem isso também de curioso, legal. E deixa eu ver. Eu falei das coleções, da extravagância dele, que gerou impacto para outros desfiles. Então, essa revolução de imagética que ele trouxe para os desfiles, essa dinâmica que ele colocou no começo dos anos 2000, acabou influenciando outras marcas. Então, a Chanel começou também a entrar nesse rolê de fazer desfiles performáticos, coisas assim absurdas, e de deixar causar impacto, aquela coisa mais linda. A Gucci, a gente começou a ver isso, mas foi bem depois, porque a Gucci estava naquele rolê bem tradicional, bem party girl, era um negócio bem versátil, assim, era um negócio um pouquinho mais à parte, mas a gente vê depois que isso acabou a influenciar e meio que virou uma competição. As marcas começaram a ver quem que ia causar mais impacto nos desfiles e tal, e acabou ficando saturado, né? Virou um negócio absurdo. E antes de eu pegar aí, antes de eu começar a falar de um desfile pra encerrar, né, eu citei esses pontos, falei um pouquinho de como funcionava a cabeça do McQueen, de que ele é uma pessoa bem... ele era bem dark, assim, por isso que é uma das pessoas que eu me identifico muito, porque ele traz esse lado, assim, interno nosso, ele externava isso e fazia você pensar muito, né, que eu vou falar de um desfile dele que eu assisti, que me deixou muito impactada. E eu acho que foi através desse desfile que eu falei, putz, mano, esse cara, eu vou me inspirar nesse cara. Não literalmente, não tão a fundo quanto ele era, mas é uma das pessoas que eu peguei como inspiração, porque eu sempre gostei dessas coisas diferentes, assim, dessas coisas meio doidas. E ele foi uma das pessoas que eu me identifiquei muito. Comecei a prestar mais atenção, né, de falar, meu, ele é uma referência conceitual maravilhosa. E foi uma pena a gente ter perdido, né? Acho que em fevereiro desse ano, fez 10 anos que a gente perdeu o pessoal da moda, assim, que perdeu o Alexander McQueen, que ele foi um revolucionário. Foi bem subversivo, assim, nesse rolê todo da moda. E qual que era uma das características do desfile dele, né? Pra quem não sabe, é que eu não bem com spoiler, mas isso acaba aparecendo no final do documentário, que pra quem conhece sabe que ele se matou, né? Ele já tava, quanto mais obscuro, que eu falei, quanto mais obscuro eram as coleções, quanto mais impactantes, mais louco da cabeça ele tava. Ele tinha umas paranoias de infância, ele sofreu abuso sexual, ele tinha meio que uns negócios de que pessoas ficavam observando ele meio que não, ele era uma pessoa que ele não tinha muita paz de espírito, não tinha nenhuma. E ele acabou, quanto mais dinheiro ele ia tendo, menos feliz ele era, porque ele acabou viciando em drogas, né? Ele teve um rolê de cocaína aí que embaçou mais pra cabeça dele. E ele começou a externalizar isso pras pessoas. Então ele criava uma coleção e falava pra galera, meu, na apresentação de tal trabalho eu vou me matar. Eu vou fazer uma performance igual daquela caixa do desfile Voz, que eu vou falar desse desfile. E assim que a caixa subir, que aparecer lá, eu vou dar um tiro na minha boca e aquilo vai encerrar e é isso aí. E a galera ficava meio em choque, todo mundo com medo. Acabava que ele não fazia, mas ele até comentava. Ele começou a ter essa fixação por morte muito grande e chegou num período ele estava terminando uma coleção, já estava tudo pronto para ele apresentar a coleção dele. A coleção se chamava Angels and Demons, que era uma coisa assim que virou uma coleção póstuma, né? Que depois que ele se matou, uma das amigas dele lá, a diretora criativa, pegou o projeto, finalizou e apresentou a coleção. Foi bem uma coisa póstuma mesmo, em homenagem a ele. Mas infelizmente a gente acabou perdendo, né? Acho que foi em fevereiro de 2010. Foi bem recente, assim, quando a mãe dele tinha se matado, a Isabella Blow tinha se matado. Então, quando a Isabella Blow se matou, tipo, o mundo dele acabou, assim. Aí todo mundo começou a ver que ele tinha mudado muito. Ele mudou a fisionomia, mudou a expressão. Ele já tava totalmente acabado, destruído. E aí foi que ele não aguentou mais, aí o pessoal pegou e achou ele lá morto no apartamento dele e já era, né? Aquilo causou... e é uma das coisas tristes, que é aquilo que eu falei, né? Na época, quando ele tava fazendo os trabalhos, ele era muito criticado.
realmente ele era odiado, a galera não suportava ele porque ele não fazia o que as pessoas queriam em relação a tradições, assim, a seguir modelos de padrões, assim, de coleção. Ele era muito criticado, ele era muito odiado, as pessoas não gostavam dele por ele não ligar para as pessoas, por ele fazer o que ele queria sempre, ele sempre fazia o que ele queria. E depois que ele morreu, que todo mundo perdeu essa pessoa, aí foi que o trabalho dele começou a ter valorização, que todo mundo começou a perceber o quanto ele foi revolucionário e o quanto ele estava, quando ele trabalhou, o quanto ele foi relevante na comunicação imagética, na transformação de conceito de coleções e forma de processo criativo. Aí foi que ele ficou eternalizado pela pessoa. Tem uma citação que falaram que a escuridão criou um artista, né? The darkness created a genius, né? Um gênio. E realmente, o pessoal que trabalhava com ele, o documentário inteiro fala que sim, ele era um gênio. Ele era um gênio incompreendido, assim, literalmente. Mas é isso, é uma das coisas que... Foi um dos documentários que eu mais gostei, assim. Eu sempre gostei muito de pesquisar, né? Eu gosto de ler sobre estilistas, de estudar bastante, de pesquisar coisas pra assistir, só que esse foi um dos bem íntimos, assim, um dos mais, assim, que mexeu comigo, que por mais que eu já sabia que ele tinha se matado, quando você tá assistindo, quando você escuta das pessoas que trabalhavam com ele, de quem era amigo dele, quando você tem um contato mais, assim, sobre isso, dá uma bad, assim, porque você pega pra olhar os trabalhos. Eu tava até comentando com meu namorado que, nossa, tô triste porque eu já sabia o que tinha acontecido com ele, mas mesmo assim depois a gente para pra refletir, que eu sempre achei assim incrível, porque a gente perdeu ele, praticamente a gente assim que vive nesse universo da moda, a gente perdeu uma pessoa assim, até hoje eu não achei ninguém assim. Tem umas pessoas independentes que fazem trabalhos bem legais, mas até hoje a gente não teve mais alguém que fez essa revolução, que fez essa mudança, todo esse rebuliço no mundo da moda, assim, de grandes nomes. E teve pouca revolução de algumas marcas, mas continua a mesma coisa, tipo, é o mesmo desfile que a gente até sabe que a gente vai ver cada desfile de cada marca, assim. A Chanel não vai mudar nunca. Atualmente a marca ainda tem essas características aí depois, se tornou algo mais comercial. Se tornou muito mais comercial. Eu não vejo mais com tanta frequência a pergunta aqui da além de mim. A gente não tem. Eu não vejo mais assim, em questão de notícias, assim, os desfiles dele, de algo assim conceitual, absurdo, revolucionário, mas a gente virou muito mais comercial. Porém, não perdeu as características dele. Eles têm essa mistura de misturar alfaiataria com vinil, com couro, tem esse rolê, mas é muito mais assim pra roupas assim de red carpet, você vê umas alfaiatarias, assim, uns conjuntos e tal. Tem as coleções, mas não é algo tão... nunca mais vai ser igual daquilo que eu tava falando. Mas enfim, fica aí de indicação. Se vocês quiserem também, tem lá no Instagram do Alexander McQueen. Vale muito a pena acompanhar, tem uns trabalhos muito bonitos, né? Por mais que já não tenha sido mais a mesma coisa como era na época que ele era vivo, que ele era ativo, o pessoal conseguiu deixar aquela assinatura dele lá ainda nas coleções. Ele tem um negócio bem dark, assim, tem umas coisas muito bonitas, eu acho incrível, muito mesmo, dá até gosto de ver as coisas que eles lançam de coleções. Tem esse filme, tem o documentário. Geralmente o pessoal comenta bastante, assim, sabe, de podcast. Praticamente agora, todo fevereiro, vai ter algum memorial, assim, do Alexander McQueen. Né, desse ano teve, acho que praticamente todas as mídias de moda, a Fashion Forward, né, a Elle Brasil. Aí teve o podcast do High Low, que elas fizeram, né, de comemoração não, né, de memória dele, né, de 10 anos que ele se matou, que a gente perdeu ele e tal. Vale a pena. E também eu recomendo muito vocês assistirem os desfiles da época, né,
Hoje em dia tem até hoje os desfiles, mas naquela época recomendo muito de assistir, vale muito a pena ver. Porque é uma coisa, assim, realmente que te deixava meio bugado, assim, na cabeça. E eu decidi falar do desfile Voss, né, que ele é VOSS, igual aquela marca de água cara. Que é um desfile que, assim, pra você sentir o impacto mesmo de como que funcionava, como que era a mente do Alexander McQueen. O desfile foi todo projetado numa caixa enorme, assim, parecia um quadrado. Só que era espelhada, era totalmente fechada a passarela, parecia uma caixa mesmo. Era espelhado, porém o pessoal, a mídia, o pessoal de fora via a galera lá dentro que ia desfilar. Só que as modelos não estavam vendo quem estava lá fora, então elas tinham que performar de acordo com o conceito da coleção totalmente às cegas, assim. E enquanto elas passavam, tinha uma outra caixa lá dentro. Ele se inspirou, foi meio bizarro, porque assim, você vê, foi um tema de manicômio. Então elas entravam com as coleções, um negócio assim absurdo, coisa mais linda, as coleções que ele fez pra esse desfile. E elas estavam meio com a cabeça enfaixada, elas estavam meio que totalmente num estado de espírito louco, insano. Então elas passavam pela passarela, performando com as roupas, elas estavam totalmente perturbadas, assim. Umas ficavam rindo, totalmente loucas, assim, tinha umas bem surtada mesmo, bem paranoica, assim. Era uma coisa meio que você falava, mano, caralho, o que é isso? Como assim isso é imagem de moda? E o cara ali mostrando um bagulho totalmente absurdo, perturbador. E enquanto passava ali, performava tal, tinha aquela caixa no meio. Quando acabava o desfile, aquela caixa se abria e quebrava tudo. E naquela caixa aparecia, tinha uma modelo plus size, era uma modelo assim, tava nua, plus size, deitada, ela tava com uma máscara de ar que cobriu o rosto dela inteiro, e ela respirava por aquela máscara, um negócio bem BDSM, assim, BDSM, não sei, era bem bizarro. E nessa caixa quebrava, saiu o vidro, tudo, e tinha um monte de borboleta junto aí naquela caixa, e voava, tipo, era um negócio bem insano, bem perturbador. E quando aparecia aquela caixa, todo mundo ficava chocado porque via aquela modelo plus size pelada, assim, um negócio que você não tava acostumado, porque tava só aquele estereótipo de Kate Moss totalmente seca, magrela, né, drogada e etc. Então tinha aquele casting das supermodelos e tal, mas aí quebrava daquela caixa, era uma performance artística ali, né? Na hora ninguém entendia muito o que estava acontecendo, mas ele sabia o que ele queria passar. E ele se inspirou naquela estética das faixas, assim, porque a amiga dele tinha feito uma cirurgia e ela tava toda enfaixada. Ele falou assim, eu gostei, vou fazer um desfile inspirado nessa estética. Ele pegou e fez o Voss. Acho que é um desfile de uns 10 minutos. E nisso, esse rolê que eu falei da caixa, que as modelos não viam quem tava por fora, no final do desfile apagava a luz inteira e refletia só a galera que tava ali, os jornais, assim, a galera da mídia toda. E quando apagou e deixou aquela luz apagada e refletiu por alguns segundos, a galera ficou... Você via a cara da galera, a cara das pessoas era absurda, assim, de choque, que ele não tava esperando por aquilo. Quando apaga a luz, que aí eles percebem que eles estão em choque, aí todo mundo fica meio surpreso, assim. Aí acende toda a luz de novo, aí ele pega, ele passa com a galera, com as modelos, tudo lá dentro daquela caixa, dá um oi e tal, não sei o que, e acaba. E acabou aquele desfile, eu fiquei tipo... puta que pariu, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não sou nada. Literalmente, foi um desfile que eu assisti, assim, tem no YouTube. E eu falei, meu, é isso, e as pessoas não entendiam. Eu não sabia o que era causar impacto na moda até eu ver esse desfile do Alexander McQueen. E é uma das coisas que eu falei, cara, é isso. E infelizmente ele só foi reconhecido depois que ele se matou, depois que a gente perdeu essa figura icônica. Mas é isso, galera. Eu falei demais hoje, eu achei que eu ia falar bem rapidinho. Eu tô com uma das metas de não falar muito, não tomar muito tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então tem esse desfile Voss, tem outros também lá deles, é o Patos Atlantis, tem It's a Jungle Out There, esse do estupro, não lembro qual que é o nome inteiro, é muito grande. Tem muito desfile dele, gente, mas tem esses 5 principais que tem esse Voss, fala desse desfile no documentário.
O nome do filme é McQueen, é só McQueen, é de 2018. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem o trabalho dele lá e que vocês me sigam também, acompanhem lá minhas coisinhas no meu blog, tudo e tal. É isso, gente. Obrigada por quem participou, por quem me aguentou até aqui. Vai ficar salvo depois se vocês quiserem assistir, compartilhar, etc. Então é isso. Um beijão, se cuida.